Alexa, ligar abajur. Tudo bem. Só confirmar que tá gravando. Tá gravando. Vai lá. Se você tá nesse vídeo, eu acredito que a ansiedade tem sido uma questão pra você. Por isso, eu quero ter uma conversa com você. O meu objetivo, o que eu quero fazer hoje é tentar expandir um pouco da noção que nós temos sobre ansiedade, sabe? Nós com certeza já ouvimos falar sobre ansiedade com muita frequência, mas para um fenômeno como a ansiedade é necessário olhar um pouquinho de longe. Alguém disse uma vez que os grandes problemas são como grandes montanhas. É preciso você se afastar para entendê-lo melhor, para vê-lo por completo. E para um fenômeno, ou às vezes um problema como a ansiedade, eu acho que é preciso dar uns bons passos para trás, talvez uns bons quilômetros para trás, às vezes uns dias de viagem para trás, até conseguir olhar melhor para como isso funciona. É esse percurso de andar para trás e olhar melhor que eu quero oferecer hoje. Eu sou o Adriel Albino, eu sou psicólogo e esse é o Psicologia na Xícara. É um espaço para compartilhar sobre psicologia, saúde mental, fazer reflexões da forma mais confortável e calorosa possível, como se você estivesse só tomando um cafezinho comigo. Então, se você gosta de café, por favor, sirva-se. Se não gosta, sirva-se de algum chá ou de... Enfim, eu acho que fica mais legal conversar tomando alguma coisa. Então, fique à vontade, por favor. E hoje, para a gente começar, eu quero compartilhar uma história com você. E após falar sobre essa história, eu quero responder 3 perguntas que acredito eu ser comuns sobre a ansiedade. E com isso, talvez deixar esse caminho até fazer as pazes com a sua ansiedade um tanto menos desafiador e até mesmo parecer possível, quando às vezes parece ser impossível. Então vamos lá. Imagina que você se encontra numa aventura e o objetivo é encontrar um dragão para derrotá-lo. É um dragão, ele cospe fogo, ele é grande, ele é assustador, então é meio óbvio que você vai ver esse dragão como seu inimigo. No entanto, para chegar nesse dragão você precisa passar por uns bons dias de viagem, ele está longe. E durante esse caminho você se vê pesquisando mais sobre o seu inimigo, você se vê lendo mais sobre o que é esse dragão. E com isso você encontra livros, você encontra relatos de outras pessoas que já lidaram com dragões e você se vê com interesse nessa criatura misteriosa ainda. E em algum momento durante essa pesquisa, você se vê se perguntando por que esse dragão tá ali? Afinal de contas, os dragões não vêm do nada. Ele precisou vir de algum lugar para fazer alguma coisa. Então, de onde ele veio? Qual a função dele ali? Você também descobre algumas características físicas e biológicas desse dragão. Então, por exemplo, você sabe que ele tem escamas, você sabe que ele não gosta de luz, ele dorme na sombra, ele não gosta de frio, ele prefere calor. Quando ele se sente ameaçado, ele cospe fogo e as suas asas funcionam para fugir. E assim o tempo vai passando, o caminho se estende, você continua lendo, continua aprendendo mais e por fim você chega no seu destino. A batalha final, o momento que você esperava. Ali está ele, ali está o inimigo, ali está o temeroso dragão. Mas alguma coisa está diferente. Ao ver esse dragão de frente, você não sabe dizer o que, mas definitivamente alguma coisa mudou. Agora, diferente do início de todo esse percurso, essa criatura não parece mais ser um inimigo misterioso. Nesse ponto você já entendeu, já descobriu, já aprendeu tanto sobre ela que ela parece até um pouco familiar, talvez. Você sabe como ele funciona. Eles cospem fogo quando estão sob ameaça e você com certeza não quer ameaçá-lo naquele momento. Talvez até se você continuasse ali com a intenção de destruí-lo ou de matá-lo, ele fosse cuspir fogo. Mas agora ele não faz isso. Então você decide só ficar ali. Você olha pra ele olha pra você. Você já sabe quando é melhor deixar ele sozinho, quando é seguro se aproximar. E quando você percebe já se passou tanto tempo que você sabe que ele tá ali por um motivo. E de repente ele não é mais um inimigo. Ele não é particularmente agradável, Ele é um dragão. Mas você entende que ele tá ali por um motivo. Você entende que tentar destruir ou matar esse dragão seria quase impossível. Mesmo que você conseguisse fazer isso, teria muito mais prejuízo. E por fim, vocês fazem as pazes. Acho que ficou bem claro que eu não tô falando aqui sobre dragões, Essa analogia não é original minha. Eu fiz algumas adaptações, mas ela foi escrita pela Jean Clark Juliano no livro A Arte de Restaurar Histórias, que eu recomendo bastante para todos que querem se aprofundar um pouco mais sobre essa maneira artística de entender o processo terapêutico. E esse dragão ele pode ser muita coisa. Talvez até enquanto você me ouvia, você conseguiu dar um nome, uma forma, características para esse dragão. E eu quero que você mantenha essas características com você. Por hoje, o nome desse dragão será ansiedade. A primeira pergunta será: quem é esse dragão? Ou melhor dizendo, o que é ansiedade? E eu acho muito interessante como algo tão falado, tão difundido como a ansiedade ainda consegue ser tão misterioso quanto a ansiedade. E se tratando de um fenômeno relacionado à subjetividade humana ou à alma,
humana, cá que entre nós não vai existir nenhuma exatidão. Até mesmo para um psicólogo descobrir que, mesmo na visão científica, não existe uma definição concreta e universal para a ansiedade, como existe, por exemplo, na matemática ou nas leis da física. O que parece ser um consenso entre os estudos sobre ansiedade é que ela é relacionada ao futuro. Então é como se nós, seres humanos, tivéssemos uma habilidade especial de fantasiar e prever, entre aspas, o futuro. Ou melhor, prever os riscos que eu posso correr no futuro. E com isso eu consigo me preparar de antemão para esses riscos, para essas ameaças. E é por isso que a ansiedade ela cria esse estado de prontidão, de alerta, de luta, de fuga, de precisar fazer alguma coisa para evitar esse risco. E tu concorda comigo que ter essa percepção é muito importante? Pensa só quantas coisas nós já evitamos passar, quantos riscos já foram evitados, justamente porque nós estávamos preparados de antemão para a possibilidade desse risco acontecer. E ainda mais do que ter uma definição da ansiedade, eu acredito que é importante saber que a ansiedade é natural. Então, da mesma forma que pensar sobre uma vida sem nenhuma felicidade, nenhuma tristeza, nenhum medo, pensar numa vida sem nenhuma ansiedade deve ser estranho também. Alexa, desligar a Adriel. Tudo bem. Obrigado. Isso nos leva à nossa próxima pergunta. Antes de passar para a nossa próxima pergunta, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, porque eu vou falar sobre coisas muito legais e você vai gostar e vai ser meu grande amigo, ok? Deixou? Então pode ir. Como eu mato esse dragão? Ou melhor, como eu me livro da ansiedade? Eu imagino que talvez a sua intenção até em abrir esse vídeo fosse justamente responder essa pergunta. E bem, eu sinto informar que não é possível viver sem ansiedade. Como assim? Repetindo, a ansiedade é natural, que significa que uma vida ausente de ansiedade seria defeituosa, estaria faltando algo que é importante. Seria como, sei lá, uma vida, como eu disse, completamente sem tristeza. Seria uma vida em estado de mania, e isso é perigoso. Então uma vida com total ausência de ânimo, de alegria, conhecida como depressão, que também é muito perigosa. Então a ansiedade faz parte da nossa estrutura natural de ser humano. Mas a ansiedade, como nós sabemos, ela pode existir em excesso, o que, como qualquer outra coisa, não é natural e nem saudável. Talvez até por conta desse excesso é que a sua intenção seja se livrar por completo dessa ansiedade. E honestamente eu entendo, a ansiedade ela não é uma coisa agradável de se sentir. Ela causa sofrimento, ela causa incômodo e em certos níveis até nos paralisa por completo, né? E é por isso que eu até entendo porque que muitas abordagens, né, muitas maneiras de chegar na ansiedade sejam voltadas ou para acabar com a ansiedade por completo, ou para silenciar, ou para fazer parecer com que ela não existe. E é até necessário existir esses processos em alguns casos, mas eu acredito que eles não sejam suficientes. O meu objetivo neste vídeo é oferecer uma alternativa, uma sugestão, uma maneira que pode ser que funcione para você entender um pouco mais da sua ansiedade, entender um pouco mais de como é que funciona esse dragão, de quem que é esse dragão. E essa sugestão é dialogar com a sua ansiedade. Como é que é? Vamos à nossa terceira pergunta. Como dialogar com a ansiedade? Como eu faço as pazes com a minha ansiedade? E eu quero voltar para o ponto do porquê que é tão difícil em psicologia ou na filosofia fazer definição de coisas remetentes a nós como seres humanos. O motivo é que cada um desses fenômenos, cada uma dessas vivências, das coisas que acontecem conosco, estão diretamente ligadas a quem nós somos. E como nós bem sabemos, todos nós somos extremamente únicos. Uma coisa não vai ser igual para duas pessoas nunca. Um fenômeno, uma vivência, um sentimento nunca vai ser exatamente igual para duas pessoas, nem que eles estejam vivendo o mesmo acontecimento ao mesmo tempo, na mesma hora. Então dizer que a ansiedade é isso e aquilo não vai englobar todo mundo que está realmente vivendo ansiedade ou que já viveu ansiedade na história da humanidade. Como assim, Adriel? Tô perdido. Bora para um exemplo. Vamos a um caso relativamente comum de ansiedade, que é a ansiedade em falar em público. E existem coisas que acontecem que são até bem parecidas entre as pessoas que têm esse fenômeno em comum. Acontece só quando eu estou na frente de um grande grupo de pessoas que eu não conheço, eu sinto coração acelerado, falta de ar, minha voz engasga aqui, não sai, etc, etc. Mas quando nós voltamos para o centro, para a alma desse acontecimento, aí as coisas começam a ser um pouco diferentes. Então vamos para algumas perguntas. O que você sente quando essa ansiedade aumenta? Já que a ansiedade é sobre riscos, qual risco você sente que está correndo ao falar em público? Se você sente que deve fugir ao estar em situações de falar em público, do que você está fugindo? De modo simplista, esse tipo de pergunta pode nos levar a conhecer bem mais o que está acontecendo em nós enquanto nós vivemos certos fenômenos como a ansiedade. Seria basicamente um contato interessado no que você sente, em como você sente. E vai por mim, esse interesse, por mais que não pareça, é muito negligenciado por nós, principalmente
genuinamente em situações que nos incomodam, como é o caso da ansiedade. E esse interesse genuíno no que está me dizendo, em como eu me sinto, do que eu estou fugindo, é o que leva a entender o que a ansiedade está querendo te dizer. Me dizer como assim a ansiedade fala por um acaso? Bom, a ansiedade ela está aí por um motivo, mesmo que muitas vezes esse motivo nem pareça existir. É o famoso, nossa, do nada eu tô sentindo isso, não faz nem sentido, por que eu sinto isso, por que isso existe, por que a ansiedade existe? Mas se tá aí por um motivo. Esse motivo existe e muitas vezes é muito diferente do que parece ser enquanto nós vivemos a ansiedade. Voltando à questão de falar em público, pode ser que a ansiedade em falar em público me faça sentir medo. Ok, medo do quê? Tenho medo de falar coisa errada, de errar na frente das pessoas. E o que acontece se você falar coisa errada? As pessoas vão rir de mim, vão me julgar. E o que acontece se as pessoas me julgarem? Fico triste. O que acontece que eu fico triste por pensar no julgamento das pessoas? E assim por diante. E isso foi um exemplo um tanto simplista de como estabelecer esse diálogo, né, com o que eu estou sentindo, ou demonstrar interesse no que eu estou sentindo e no que isso está me dizendo. Essas coisas estão aí por um motivo. A ansiedade está aí por um motivo. E vai ser muito mais enriquecedor para nós mesmos, né, para o nosso autoconhecimento, para a nossa maneira de lidar com as coisas que nós sentimos, se nós sabemos o que essas coisas estão nos dizendo. Se nós tivermos a paciência, o interesse de querer entender melhor sobre como nós mesmos funcionamos. Espero que esse barulho não esteja incomodando, cara. Logo agora, mano. Enfim. E as coisas, elas não são tão deterministas a ponto de ser é isso por causa disso e ponto. Nós somos complexos e as coisas sobre nós também são complexas. Sentir ansiedade não é fácil e tentar entendê-la talvez não seja também. Mas o ponto é que nós, como seres humanos, nós somos capazes de fazer ou de nos tornarmos o que a gente quiser. E eu não digo isso no sentido de positividade falsa, né? Uma positividade tóxica. E sim como um fato, nós temos todas as habilidades necessárias para ser o que nós quisermos, para nos adaptarmos, para nos transformarmos, enfim, fazer o que a gente quiser. O que acontece é que por várias questões, tanto em nós mesmos, né, quanto no ambiente ao nosso redor, parece muito mais difícil, às vezes até impossível fazer essa mudança. Como se nós estivéssemos enrijecidos, né? Como se nós virássemos pedras, impossíveis de sair do lugar, impossíveis de mesmo pensar ou imaginar em ser diferente do que está acontecendo agora com a gente. Então pode ser que tentar pensar na ansiedade como não esse inimigo que precisa ser derrotado, mas sobre uma parte sua que precisa ser ouvida, pode ser um bom começo a tentar sair desse lugar de sofrimento que a ansiedade em excesso pode causar. Mas também pode ser que mesmo você tentando e se esforçando ao máximo, não pareça ser possível fazer esse diálogo ou entender a ansiedade ou viver a ansiedade de uma maneira menos dolorosa do que está sendo. Nesse momento, uma ajuda cai bem. Talvez esse percurso, essa aventura até o dragão seja muito assustadora ou muito desafiadora de ir sozinho, e ter companhia deixa as coisas mais seguras e mais confortáveis de se lidar. A psicoterapia, por exemplo, é uma das maneiras de se distanciar um pouco desse centro do problema, né? Olhar de fora, fazer perguntas que você não tinha pensado em fazer ou encontrar respostas que você achava que não existia. Inclusive, essa analogia, essa história do dragão foi escrita, né, na intenção de mostrar como é percorrer esse caminho junto com alguém, sendo o psicoterapeuta uma companhia durante esse caminho que vai te ajudar a fazer as perguntas, a entender melhor sobre quem é o seu dragão, sobre como ele funciona, qual é a função dele ali, de onde ele veio, para que ele veio. E a mensagem final que eu quero deixar é que, novamente, a ansiedade é natural. Se ela é natural, existe uma maneira natural e saudável de lidar com ela também. E além disso, ela pode nos dizer coisas muito mais preciosas do que nós imaginamos. E talvez até você precise ficar com isso que eu falei um pouco mais com você. Talvez você precise revisitar, talvez você precise disso em escrito por você para que você consiga, sabe, absorver melhor, imaginar melhor, ter o seu próprio tempo sem ter eu aqui falando, né? E se esse for o seu caso, que você prefere ler as coisas no seu próprio tempo, né, devagar, parando para pensar, até talvez escrevendo sobre isso, eu também tenho um site em que eu escrevo sobre esse mesmo assunto. Já tá lá o post sobre fazer as pazes com a sua ansiedade. Então não esquece de acessar, o link vai estar aqui na descrição e eu espero encontrar vocês por lá também. E é isso, nos vemos na próxima. Yay!